Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do ProPaz Enem Digital, aqui pela TV Cultura. Esse programa que te ajuda a conquistar uma vaga na universidade. E, hoje nós vamos começar a primeira aula de Biologia com o professor Renac. Em seguida, vamos ter 2 aulas de Língua Portuguesa com a professora Jandaia. Então tenham todos uma ótima aula. Olá pessoal, eu sou o professor Renac Almeida e eu trouxe um assunto muito interessante para todos vocês. Vamos trabalhar o tema genética. Você precisa entender sobre a variabilidade. Você olha uma pessoa de pele negra, uma pessoa de pele branca, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, cabelo encaracolado e cabelo liso, tudo isso são características definidas por genes. Então vamos começar a trabalhar. O primeiro conceito fundamental é que você entenda o que é um gene. Gene é a unidade da genética. E gene para nós é um pedaço do DNA que determina alguma característica. Por exemplo, existe um gene que determina a cor dos meus olhos, um outro gene determina a cor do meu cabelo, o formato do meu cabelo, o formato do meu nariz, do meu queixo, da minha orelha. Você entende? Então, para cada característica que nós apresentamos, existe um gene que é determinador. Mas primeiro dá uma olhadinha para cá. Aqui a gente está representando uma molécula de DNA. A gente tem que lembrar que o DNA é formado por unidades chamadas nucleotídeos, e os nucleotídeos são representados por letras, que são A de adenina, T de timina, C citosina e G guanina. Então reparem bem, ao longo do DNA eu tenho trincas. Cada trinca de nucleotídeo é chamado códon, ok? E se eu pegar uma sequência de códons, eu tenho um gene. Então, olha que interessante. Um gene nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos do DNA. E ele é responsável pela determinação de uma característica. Mas tem uma coisa muito legal, vem cá comigo. Uma coisa muito interessante sobre genética é assim, ó. Cada gene que determina uma característica apresenta versões. Quer ver? Pensa comigo. Imagine uma música que foi escrita em 60 pelo Roberto Carlos. Mas imagine que essa mesma música foi gravada pela banda Raimundos. Então, essa banda vai gravar a música do Roberto Carlos, mas vai dar uma nova versão. Assim são os genes. Genes são como músicas. O gene não tem uma versão, tem vários. Olha que interessante, dá uma olhadinha. Existe uma herança chamada albinismo, que é quando a pessoa não produz a proteína melanina, que é que dá a pigmentação da nossa pele. O que é isso? A pessoa que é albina tem uma deficiência no gene que é produtor da melanina. Agora, olha que interessante. O gene que me faz produzir melanina é o gene A. E ele tem 2 versões. O azão, que é quem estimula a produção da melanina, e o azinho, que é aquele que impede, que não leva à manifestação. Agora, olha que interessante. Desses 2 alelos, dessas 2 versões, existe aquele que é chamado de dominante, e nós representamos com a letra maiúscula. E existe o recessivo, representado com a letra minúscula. Ok? O gene dominante, o alelo dominante, é aquele que, para se manifestar, basta ter uma dose única. E o alelo recessivo só vai se manifestar se eu tiver uma dose dupla. Vamos entender o que eu estou falando? Vem cá comigo. Olha essa imagem. Essa imagem representa um par de cromossomos chamado homólogo. Vamos entender o que é isso. O nosso DNA na célula fica todo enroladinho em proteínas chamadas histonas. Quando você pega uma molécula de DNA enrolada em proteínas histonas, você tem um cromossomo. Sabe quantos cromossomos existem na célula humana? 46. Isso quer dizer que eu tenho 46 moléculas de DNA. Agora, olha que legal. Dos meus 46 cromossomos, 23 vieram do meu pai, no gameta, e 23 vieram da minha mãe. Isso quer dizer, então, que os meus 46 cromossomos estão organizados em pares. Um do pai e um da mãe. Esses pares de cromossomos se chamam homólogos. E é nesses pares de cromossomos homólogos que estão os genes alelos. Quer ver um exemplo? Olha aqui.
Imagina que no cromossomo que veio do meu pai, eu recebi o alelo azão, e no cromossomo que veio da minha mãe, eu recebi também o alelo azão. Olha que legal. Se eu tiver um par de genes alelos iguais, por exemplo, azão, azão, nós chamamos essa condição de homozigose. Por quê, filho? Porque a palavra homo quer dizer igual. Agora, olha esse outro caso. Imagine que o meu pai me deu o alelo Bzão e a minha mãe me deu o alelo Bzinho. Você está vendo que são diferentes? Nesse caso, você chama a condição de heterozigose. Porque o prefixo hétero é diferente. Então você diria assim, ó, o Renac é homozigoto no par de genes A e o Renac é heterozigoto para o par de genes B. Vamos retomar o que eu disse agora? Se eu for heterozigoto, se eu tiver alelos diferentes, qual é o que vai se manifestar, filho? É o dominante. É aquele representado pela letra maiúscula. Ficou bem claro isso? Vamos repassar? Então fica assim, ó. Sempre que perguntar o que é um gene, gene é um pedaço do DNA que determina uma característica. Aí você diz assim, ó. Cada gene apresenta versões e essas versões se chamam alelos. Atenção, o alelo dominante é aquele que se expressa mesmo em dose única, se representa com a letra maiúscula. E o alelo recessivo, você só vai manifestar se você tiver 2. Mas atenção agora, tem uma dica muito valiosa para a sua prova. Atenção, existem genes como este aqui, que apresentam mais de 2 alelos. Vamos entender a situação. Existe uma herança chamada sistema ABO. O sistema ABO determina o sangue que nós apresentamos. Por exemplo, eu tenho sangue O, mas existem pessoas com sangue A, com sangue B, com sangue AB e com sangue O como eu. Então, essa característica que determina o tipo sanguíneo é o chamado sistema ABO. Olha que interessante, filho. No sistema ABO, o gene é I, só que ele tem 3 alelos. Ó, existe o alelo IA, existe o alelo IB e existe o alelo Izinho. Quando isso acontecer, filho, quando você observar na sua prova um gene que tem 3 ou mais alelos, você entendeu? 3 ou mais versões, você diz que essa condição é chamada polialelia. Olha a palavra, poli quer dizer muitos alelos. Então, polialelia é toda vez que um único gene tiver 3 ou mais alelos. Fechou direitinho? Vem comigo agora. Tem uma outra discussão que é muito legal para a sua prova, que é isso aqui, ó. Olha que legal. Nós imaginávamos que ao longo do DNA só existissem genes. Só haveriam genes. Isso não é verdadeiro. Olha que interessante. 97% do seu DNA, do meu DNA, 97% é uma região chamada de não codificante. Ou seja, a maior parte do seu DNA não determina nenhuma característica. E isso confundiu a biologia. Durante muito tempo, nós chamávamos esse DNA de DNA lixo, porque não tinha função. Isso foi um engano, foi um erro. Fique atento. Essa região não codificante tem função, sim. E o Enem já cobrou em provas passadas e pode retomar a cobrança. Olha para cá. A função da região não codificante é camuflagem dos genes. Vamos entender, filho? Você imagina? Se 97% do meu DNA não é composto por genes, se algum fator externo como um vírus atacar o meu DNA, a probabilidade de um gene meu ser atingido é pequeno. Isso é camuflagem. Quer dizer que os meus genes estão protegidos. Uma outra função é que ele aumenta a variabilidade genética. Aí você vai dizer assim, Renato, eu não entendo. Se a região não codificante não determina características, como é que você está dizendo que aumenta a variabilidade? E a resposta é simples, filho. É que dentro da região não codificante existem trincas. E elas podem saltar para dentro de um gene. Nesse momento, a função do gene é alterada. Então, olha que legal. A região não codificante não é lixo. Tem 2 funções: camuflar os seus genes e aumentar a variabilidade genética. Tem mais uma dica preciosa. Fique atento. Agora, repara bem.
Se eu pegar o conjunto, a coleção de genes que o indivíduo apresenta, nós chamamos de genótipo. Eu acho a palavra muito didática. Genótipo quer dizer tipos de genes. É a coleção de genes que eu tenho. Tá claro isso? Outro, o que é o meu fenótipo? O meu fenótipo é um dos temas mais interessantes e um dos mais cobrados do Enem. O Enem surgiu em 98. O novo Enem começa em 2012. Se você pegar de 2012 até a última prova de 2017, você vai perceber que a temática fenótipo sempre aparece direto ou indiretamente. Me acompanhe. O fenótipo são as características do indivíduo que dependem da interação dos genes com o meio. Quer ver um exemplo disso? A minha altura. Eu tenho 1,72 m. Sabe por quê? Dois fatores. Um, tem a ver com os genes que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Segundo, tem a ver com o ambiente. Tem a ver com o tipo de alimentação que eu recebi e como até hoje. Tem a ver com a prática de atividade física. Por exemplo, imagine um indivíduo que recebeu genes para ser muito alto, tipo 1,90 m, 1,95 m. Mas se ele não foi bem alimentado durante a infância, ele não vai atingir essa altura. Você entende isso? A altura depende de fator genético e ambiental. Isso demonstra a importância do fenótipo. Mas olha que legal, dá uma olhadinha para cá. O nosso fenótipo, já que depende, varia, de acordo com o meio e com o ambiente, então ele é plástico. Atenção, filho. Diga assim, o seu fenótipo é plástico. Eu estou dizendo que ele é mutável. Eu estou dizendo que ele é alterável. Por quê? Porque muda em função do meio. Exemplo disso. Recentemente, a minha esposa, nós tivemos um filhinho. E eu estava conversando com ela que pode ser que a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo e o formato do cabelo mude. Por que isso? Porque o nosso bebê estava dentro do ventre da minha esposa. Estava protegido ali pelo útero. Quando ele nasceu, ele foi apresentado para o sol, ele foi apresentado para o oxigênio, ele começou a receber leite materno. Então, perceba, os genes do meu filho não vão mudar, mas o ambiente todo mudou. E o fenótipo é o quê? Plástico. Mudou o ambiente, você pode ter mudança no fenótipo do indivíduo. Essa imagem é muito legal e é muito recorrente em prova. Atenção. Nós pegamos um coelhinho que tinha um pelinho branco. O que é que nós fizemos? Raspamos bem aqui, na costa. E aí nós colocamos uma compressa com gelo. Beleza, o pelinho foi crescendo. Quando nós tiramos a compressa, o pelinho tinha nascido preto. Olha que interessante. Sabe o que fizeram? Pegaram essa mancha preta e rasparam de novo. E deixaram o pelinho crescer, só que agora sem a compressa de gelo. Sabe que cor cresceu isso aqui? Branquinho. Isso quer dizer que a cor do pelo desse coelhinho é determinada, por fatores genéticos e 2, por fatores ambientais, que é o caso da temperatura. Quer ver um outro exemplo interessante? Imagina que eu peguei duas sementes que são gêmeas univitelinas. São duas sementes que têm o mesmo DNA. Tá claro isso? Só que a primeira eu plantei no solo da Amazônia, que tem muita água. E a outra eu plantei no solo da Caatinga, que é seco, é pobre em água. Sabe o que vai acontecer, filho? O DNA de ambas é a mesma. Mas a planta que vai desenvolver na Amazônia vai ter folha mais larga. Porque como tem mais água, pode transpirar mais. E aquela folha, aquela plantinha que desenvolveu no solo da Caatinga, vai ter a folha mais estreita. Porque como tem menos água, tem que ter menor transpiração. Tudo bem? Repassa comigo. Gene é um pedaço do DNA que determina características. Alelos são versões que os genes apresentam. Genótipo é o conjunto de genes que eu tenho e fenótipo são minhas características que dependem da interação dos genes com o meio. E nunca esqueça, o meu fenótipo não é estático. O meu fenótipo é plástico, mutável. Ele pode mudar de acordo com o ambiente. Como vai, calouro Propaz Enem? Eu sou Jandaia Tavares, estou aqui para te ajudar com umas dicas bem importantes sobre esse Enem. Esse que você está se preparando, esse que você quer uma vaga na universidade. É esse ano sim, é esse ano que vai acontecer. Então, cola em mim, que a gente tem muita coisa para falar, tá? E a gente vai falar hoje sobre intertextualidade. É claro, candidato, ou melhor dizendo, calouro,
você deve estar ligado e muito por dentro mesmo das competências que são pedidas, né, nesse Exame Nacional do Ensino Médio. E uma dessas competências envolve a intertextualidade. Por isso eu trago para ti não somente a ideia do que seja intertextualidade, essa relação entre vários textos, essa relação importante que se dá sobre as leituras que você já teve, né, que você já fez, e essa importância que tem para os itens que são criados a fim de mostrar o seu repertório, o seu conhecimento de mundo. Então, me acompanhe aqui nessa conceituação. Então, o que é intertextualidade? Olha aí para ti a intertextualidade. Nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, não só dois, tá? Pode ser bem mais que isso, claro. Essa relação ocorre quando um texto retoma uma parte ou uma totalidade de outro texto. O texto fonte, chamamos isso de texto fonte. Desta forma, é quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Sendo assim, meu querido, prepare-se. O texto criado por você dentro, né, daquela provinha de redação tão tensa, tão perigosa para você, na verdade pode ser um texto em que você mostre sua habilidade, essa sua competência em fazer relações entre textos. E isso é muito importante, meu caro calouro. Na verdade, é mostrar o seu repertório, o seu conhecimento de mundo, esse repertório sociocultural que tanto a universidade, né, pede para que você já entre com essa potencialidade de criar repertório. Então, na verdade, o que o Enem te pede? Que você tenha um conhecimento prévio sobre várias leituras. E essa possibilidade de apresentar isto na tua prova de redação, né, dentro da competência 2, faz com que você tenha aí uma possibilidade maior de mostrar que você está, sim, inserido no mundo social, no mundo em que você faz opiniões e tem, a partir disto, uma leitura de mundo muito profunda. Por isso, eu te dou aí, relação do texto com a fonte. Ela pode acontecer, essa intertextualidade, de forma explícita, direta e perceptível, ou de forma implícita, indireta e subentendida. Isso quer dizer exatamente o quê? Bem, é dizer o seguinte, que dentro do texto você pode citar, na verdade, colocar as palavras exatamente como são, né, de um autor, e ele perceber, o leitor já perceber logo que se trata de uma citação, que se trata de uma palavra já dada, de uma ideia já exposta, que na verdade você faz uso dela. Ou, na verdade, você pode colocar isso de forma implícita. E aí, as suas palavras se confundem muitas vezes com o texto, né? As suas ideias se confundem com o texto já fonte, né? Já dado, e aí está aí a possibilidade do leitor fazer essa interpretação, essa compreensão, antes de tudo, sobre o teu texto, tá bom? Bem, aí a característica da explícita eu coloco para ti. Olha só, é facilmente identificada pelos leitores, claro, estabelece uma relação direta com o texto-fonte, apresenta elementos que identificam o texto-fonte, não exige que haja dedução por parte do leitor e também apenas apela à compreensão. É aquilo que eu acabei de te dizer, né? O texto está ali, é colocado para você e é posto, né, dentro do teu texto, da tua redação, muitas vezes, colocado como aquele que vai dar autoridade ao teu texto. A tua, nesse caso, argumentação. Muitas vezes a gente utiliza essa intertextualidade explícita a fim de dar autoridade às nossas próprias ideias. Bem, e a implícita? Olha aí as características. Não é facilmente identificada pelos leitores, não estabelece uma relação direta com o texto-fonte, não apresenta elementos que identificam o texto-fonte, exige que haja dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores, exige que os leitores recorram a conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo. Bem, agora me presta um pouquinho de atenção. Nesse caso, tu vais me dizer o que é melhor se fazer, Jandaia? Uma intertextualidade explícita ou implícita? Meu caro calouro,
na verdade, as duas são importantes. As duas mostram a sua percepção de mundo, o seu conhecimento prévio, a sua ideia de que você tem várias leituras, já tem vários conhecimentos, conhece autores, filósofos, sociólogos. O importante é saber de quem pertence tais falas, ideias e fazer ligação com as suas. Isso que é importante. Não fazer impropérios, tá? Nem inventar muita coisa, mas é, na verdade, utilizar com toda a propriedade aquilo que você já traz consigo. Isso, sim, na hora da redação é de suma importância. Então, é perceber que, seja ela de forma explícita ou implícita, o importante é você ter certeza de que as ideias devem ser bem claras e mostrar para esse corretor, para esse que vai analisar o teu texto, que, na verdade, tudo aquilo faz parte do seu conhecimento prévio e faz parte do seu repertório sociocultural, tá bom? Então, vamos continuar. Bem, olha aí o que eu trago para ti. Canção do Exílio. Lembrando, vamos lembrar o seguinte, a nossa prova é linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, a língua portuguesa, ela não está somente lá isolada na primeira parte dessa prova, tá? A língua portuguesa está presente no estudo da literatura. E você deve verificar que hoje o Exame Nacional do Ensino Médio, ele está, na verdade, interligado. E aí, nesse caso, a literatura, a redação, a utilização do nosso próprio código, do nosso sistema linguístico, que é a língua portuguesa, fazem essa intertextualidade sempre. Por isso eu te mostro agora a Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias, esse poeta, na verdade, aí, que exaltou as terras brasileiras. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Agora presta atenção aí no quadro e verifica essa possibilidade, essa inovação. O Ferreira Goulart, outro poeta maravilhoso, né, no período já moderno da nossa literatura, coloca aí, minha amada tem palmeiras, onde cantam os passarinhos, né, e as aves que ali gorjeiam em seus seios fazem ninhos. Ao brincarmos sós à noite, nem me dou conta de mim. Seu corpo branco na noite luze mais do que o jasmim. Minha amada tem palmeiras, tem regatos, tem cascatas. E as aves que ali gorjeiam são como flautas de prata. Não permita, Deus, que eu viva perdido noutros caminhos, sem gozar das alegrias que se escondem em seus carinhos, sem me perder nas palmeiras onde cantam os passarinhos. Caracteriza aí, meu amor. Verifica lá, futuro calouro. Olha só a versificação, mas principalmente o conteúdo, né? Essa temática trabalhada. Verifiquem que a ideia lá, apesar de fazer essa ligadura entre a mulher e a pátria amada, mas sempre com exaltação, né? A temática da exaltação do natural, da natureza, é posta nos dois poemas. E olha que de óticas diferentes, são textos diferenciados. Mas, nesse momento, então, a gente cria, então, olha só, lá para o nosso quadro, a gente está criando, então, a paráfrase. E a paráfrase, meu amigo, é isso aí, ó, é uma intertextualidade, sim, que incide na temática, que tem o quê? Tem uma reafirmação das ideias do texto-fonte, que tem também, e utiliza-se um tema previamente explorado por outro autor, tá? E, por fim, é criado um novo texto com estrutura e estilos próprios. Percebam que a gente não tem lá, né? Tem a versificação, tem os versos, mas eles não estão realmente atrelados ao ponto de ser imitação. Não são cópias. Paráfrase não é cópia, tá? Então fique atento nisso. Parafrasear não é copiar, é, na verdade, permitir que o texto prossiga na sua própria temática. Então a gente precisa ter um cuidado nisso, tá? Não fazer cópias. Olha aí, outro exemplo. Minha terra tem palmeiras, onde eu canto o sabiá. Aí, olha a canção, né, do exílio.
do Gonçalves Dias, mas olha aí o Jorge Benjor com Moro no Paraíso Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Também na versificação, na melodia, mas com a mesma temática, tá? Olha um outro exemplo que eu trouxe para ti, e eu vou ler aí só os primeiros versos, tá bom? Para você ficar bem por dentro. Minha terra tem funkeiros, olha só como é diferente, onde canta o MC, tem axé e sertanejo, não sei por que eu tô aqui. Nosso céu tem mais fumaça e nos enterros tem mais dores. Nossas praças têm mais manos, nossos humanos sem valores. Se andar sozinho à noite é pedir para ser roubado dos ladrões não tão discretos quanto os que estão no Senado. Não permita a Deus que eu morra sem conseguir o que almejei, mudar o circo dos horrores onde quem tem dinheiro é rei. E aí a gente verifica que agora eu não tenho uma paráfrase, né? Mas eu tenho, então, a tal da paródia. A intertextualidade acontecendo pela contestação, pela contestação ou ridicularização do texto, tá? Do texto-fonte, a ruptura com ideologias expostas, né? É concebido o raciocínio lógico, e aí a crítica também é muito colocada, e o discurso político, sociopolítico, é também trabalhado aí dentro das paródias, mas de forma contestadora e cômica, hein? Fica ligado nisso. Bem, olha aí um outro exemplo de paródia que eu trago para ti. Lembra das fábulas? E aí, olha, o meu chapeuzinho vermelho não tem mais floresta. Agora tem um desmatamento para ser, né, criticado. Você não quer contar essa história, né, para os seus filhos, quer? Olha só, aí a ideia da paródia presente também, né, nesses textos publicitários. Bem, eu tenho também uma forma de intertextualidade, que é a citação. E aí eu tenho, o que é a citação? Bem, tenho como citação usar literalmente a palavra do outro, tá? E aí, no caso, é confirmar, discordar, para confirmar ou para discordar algo, ou endosar uma ideia minha. Uso de sinais gráficos para destacar isso, no caso, as aspas. E a indicação de referência da fonte. Para fazer a citação, eu preciso de citar mesmo a fonte, dizer a quem pertence. Jamais faço uma citação sem dizer a quem pertence. Preciso deixar isso explícito dentro do texto, tá bom? E aí eu quero te lembrar o seguinte, cuidado, cópias não são válidas, né? Os textos motivadores da redação estão lá para serem usados, sim, apenas como ideias, ou paráfrase, ou citações que possam endossar mesmo as suas ideias, as suas próprias argumentações. Então, procure não copiar, tá bem? Aí, dando continuidade, aí eu tenho um exemplo disso para ti. Primeiramente, há que se considerar que o século XX foi um período de profundas modificações dos paradigmas do homem moderno. Afinal, olha as aspas aí iniciando a minha citação, tudo o que é sólido desmancha no ar, já afirmava Karl Marx. Bem, e aí a citação é feita. Cuidado, né? Essa citação, ela deve ser feita com propriedade, não colocar palavras em autores que não disseram tais palavras, tá bom? Bem, aí eu trouxe para ti uma ideia do Enem, tá? A gente vai finalizar esse primeiro bloquinho agora com essa ideia. Então, eu tenho aí esse item para te mostrar como a gente verifica a intertextualidade. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si e um diálogo constante, né? Em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. E aí, o Enem traz para ti, que você foi item de Enem, hein? Um texto 1, 2 e 3, aquele que é inspirado no Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser ghost na vida? E aí, logo depois, o Chico Buarque e também a Adélia Prado fizeram um outro texto, inspirado no primeiro texto, no tal texto-fonte. Texto 2, que é do Chico, quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim. Olha só como ele coloca. E decretou que eu estava predestinado a ser assim, já de saída a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Já a Adélia, ela traz, quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou, vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. E aí a gente tem
o comando, na verdade, dizendo o seguinte: qual é, na verdade, a intertextualidade e qual a ideia da relação intertextual que é feita entre os três textos? Ou melhor, entre o texto-fonte e os dois textos que surgiram a partir desse texto-fonte de Carlos Drummond de Andrade. Reiteração de imagens, oposição de ideias, falta de criatividade, negação de versos ou ausência de recursos. Qual é o mecanismo utilizado para verificar essa intertextualidade? E aí você tem a reiteração da imagem, tá bom? Nesse caso, meu caro calouro, a gente mostra para ti o que, na verdade, é importante você saber para esse momento tão importante da tua vida. Por isso, daqui a pouco eu volto com outras dicas importantes de uma fala bem melhor para você memorizar o que é importante para esse Enem. Até mais. Calouro, estamos de volta. Nesse momento a gente vai entrar em mais um assunto importante para o Enem. Eu faço questão que você acompanhe comigo essa aula com muita atenção, hein? Porque texto publicitário é certo no Enem. Não tem um ano que não venha o texto publicitário. Ou seja, a gente sempre trabalha isso contigo. As funções, a intencionalidade, a ideia da estruturação desse texto é muito importante para que você faça uma boa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E detalhe, o texto publicitário não está presente somente nessa prova, não. Também vem em geografia, em história, também vem em outras áreas do conhecimento. E você precisa estar por dentro disso. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha só, eu estou aí mostrando para ti onde você trabalha dentro da competência e da habilidade proposta, né, pelo Exame Nacional de Ensino Médio. Então, eu tenho competência de área 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Isso está dentro, e aí está inserida a habilidade 18, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Também tenho a competência de área 7, confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e manifestações específicas. E aí a habilidade 21 é trabalhada, reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar o comportamento e hábito. Isso quer dizer o quê, calouro? Eu estou te chamando a atenção para as competências e habilidades para te provar, na verdade, que é um assunto muito importante, que vocês devem estar atento a isso, tá? São duas competências trabalhadas com o máximo de cuidado. Por isso, eu vou te apresentar aí a ideia do texto publicitário e propaganda e a sua intencionalidade discursiva. Vamos chegar logo ao ponto, já que a gente corre atrás, né, de um sucesso e tem que ser imediato. Então, nesse caso, qual é a intencionalidade discursiva? Qual é a intenção principal de um texto publicitário e de uma propaganda? Convencer o público-alvo a consumir e a estimular mudanças de hábitos e comportamentos. Por isso, nesse sentido, você tem que estar atento à ideia da persuasão. Essa é a grande palavra para o texto publicitário, né? Para esse texto propaganda, a persuasão. Então, a gente deve estar atento a que ponto chega a persuasão e quais os mecanismos utilizados para que essa persuasão seja realmente positiva. Completa. Aí eu te trago, olha aí, a imagem utilizada no Enem de 2011. Aí vai dizer, Jandaia, 2011? Nossa, já faz um tempo. Mas percebam, é assim mesmo, é uma constante. Não difere muito dos demais itens até hoje trabalhado, tá? E aí você verifica, olha o quanto é importante a linguagem verbal e não verbal juntas nessa imagem, tá? Eu tenho aí açúcar e lá no cantinho do seu lado direito aí da tua tela, você tem mude sua embalagem, é o que está aí escrito. E aí a gente tem apenas a ideia da utilização da imagem juntamente com a palavra. Bem, a partir disto é que o Enem colocou um item para ti, assim, ó, o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, tá? Então é isso que eu estou te dizendo. Olha o item,
Olha como ele é trabalhado. Verificando aí o tal do mote, que logo depois a gente vai verificar como slogan. Isso mesmo, aquela partezinha dentro do texto publicitário ou da propaganda que verifica lá a ideia principal, onde está a ideia da persuasão, do convencimento. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho isso aí. E o que é que permite esse convencimento? A junção do texto verbal e do não verbal. Então, a gente precisa estar nesse cuidado. Olha só como ele traz a resposta, tá? Na época, lá em 2011, foi essa aí. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo, a imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante, né? A gente nem foi importante aí, meus queridos, colocar a ideia marca do adoçante, qual é o adoçante em si, mas a mensagem utilizada. E aí o poder da persuasão em relação à mudança de comportamento, o mudar o comportamento. Percebam que a gente tem aqui um Exame Nacional do Ensino Médio que quer fazer com que você mostre o que você sabe sobre a mudança de comportamento. Qual é o seu papel social? Então, o que faz você ser o cidadão que move este meio social, que tanto tem informação? E aí você precisa saber selecionar. E é isso que o Enem quer de você. Quer que você saiba até onde a publicidade, a propaganda pode influenciar no comportamento, na escolha do leitor, né? Ou melhor, do consumidor. Por isso mesmo que a gente traz constantemente essa ideia da publicidade aí para vocês. Bem, e os elementos estruturais? É o título, tá? Esse título identifica de modo direto e dá orientação para o entendimento sobre a principal intenção dos anunciantes. Muitas vezes o título nem vem de forma exatamente expressa, como comumente a gente acha, né? Que o título sempre vem lá bem exposto logo na primeira informação. Nem é sempre assim, viu? Por isso que a gente traz o texto publicitário com mais cuidadozinho. Por quê? Porque ele tem certas nuances que não se adequam a qualquer gênero, tá? Pelo contrário, ele é utilizado por outros gêneros. E aí a gente tem também, na outra característica do título, cria a identificação imediata entre o produto, ou a ideia, e o seu público, tá bom? Também tem um outro elemento, o slogan. E o slogan destina-se a fixar na mente do consumidor a associação da marca e o argumento persuasivo. Mas, Jandaia, a publicidade também tem argumentação? Sim, porque ela tem a ideia de persuadir você, ou seja, de te convencer a algo. Então, é um texto também que tem argumentação e você deve estar atento a isso. Aí, a gente tem o slogan que faz a função emotiva. Mas como o slogan tem essa função emotiva? Simples, meu caro calouro. Cola em mim. É o seguinte, todas as vezes que se coloca um slogan, se tenta emocionar. Fazer que haja identificação do leitor com aquele que dá propriamente o texto para você, ou seja, o anunciante. E aí, nesse caso, a identificação, a familiaridade são de suma importância, porque isso deve ficar na mente daquele que lê, na mente do consumidor. Por isso, a função emotiva é muito trabalhada e os recursos que levam à emoção estão nesse slogan, tá bom? Olha aí no quadro, vem para a caixa você também, conhece esse slogan? E aí, se você não vier para a caixa, você não faz parte dessa boa massa que desfruta da melhor agência do Brasil. É essa, pelo menos, a ideia que é passada pela caixa. E aí, nesse caso, a emoção, o que não querer estar excluído do melhor, é que faz parte desse slogan e permite-se dizer que aí o poder de persuasão é totalmente colocado dentro desse slogan, tá? E a assinatura? Bem, assinatura, isso não quer dizer que lá o anunciante vai assinar embaixo, né? Vai colocar embaixo uma assinatura pessoal. Não, assinatura não é bem isso não, tá? A assinatura é um tema ou um tagline, né, como é dito, é direcionada para uma campanha, podendo aparecer junto com o slogan. Isso não quer dizer que vai estar todo o tempo separado, não, pode estar junto. E aí, eu tenho para ti, olha só, Outubro Rosa, agora, esse período. Outubro Rosa, assim como você, cadelas e gatos, também devem realizar o exame para a prevenção do câncer de mama. Audote essa causa. Olha se audote, né? Bem, a
Aí eu tenho como slogan a ideia do Outubro Rosa e devo dizer que o slogan ele está direcionado à campanha, ou seja, a ideia de que todas as vezes que eu tenho um slogan, isso deve fixar na tua memória. Sendo assim, a ideia deve estar direcionada à mensagem principal da campanha e deve fixar. Bem, Outubro Rosa, olha só, calouro, o Outubro Rosa deve ser compartilhada essa ideia e deve ser fixada, assim como vem o Novembro Azul e assim, né, a gente teve um Setembro Amarelo, ou seja, as nomenclaturas são colocadas dentro do slogan para que você mentalize o que a campanha publicitária quer que você faça, quer que você lembre. Então, isso será uma marca da campanha, independente do tempo. O slogan é perene, ele não depende do tempo. Apesar de que a gente lembra Outubro Rosa, mas esse Outubro Rosa será fixado na mente de todo consumidor, de todo leitor, de todo aquele que partilha dessa ideia do Outubro Rosa em todo o período do ano, ok? Aí a gente tem também, né, a ideia do AUDOT. Bem, olha aí a assinatura, tá? E aí você verifica que esse AUDOT está em torno lá da campanha de proteção aos animais, tá? Que olha aí a patinha colocada, né, da Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais. E então eles fazem a relação entre a preservação, ou melhor, o auxílio, essa atenção à prevenção ao câncer de mama, não só das mulheres, né, mas também das fêmeas, e, né, dos gatas e cadelas. E aí você tem uma campanha totalmente voltada e assinada por essa instituição protetora dos animais. E aí a assinatura se dá onde? Aqui, ó, nesse AUDOT essa causa. Bem, e o texto publicitário tem estratégias, tá? Bem, ele tem verbos no imperativo, aí os apelos e ordens. Ele, no caso, tem uma interlocução explícita ou implícita, tá bom? Também tem, nesse caso, para ter essa interlocução, eu preciso de pronomes, tá? Sua, por exemplo, né? Adote essa ideia, mude seu comportamento, também tem isso, né? Verbos na terceira pessoa também. E, nesse caso, os argumentos de modo objetivo e direto, tá? Então, eu tenho aí simplesmente a ideia dessas estratégias que devem estar como um todo dentro desse texto publicitário, assim como a liberdade em relação à norma culta. Tudo, nesse caso, pode ser marcado como um recurso, né? Essa burlar a normatividade da língua é uma das possibilidades, das grandes possibilidades desse gênero textual, que é o publicitário, tá? E também o uso de imagens. Bem, sem imagens, o texto publicitário fica totalmente vazio, né? A gente precisa de imagens, e a ideia das relações de imagem do texto verbal e não verbal estão aí unidas, e isso torna o texto muito mais persuasivo. Olha só, dengue, na minha casa não entra. Não deixe que sua família seja contaminada por este mosquito, tá? Então, a ideia da utilização do texto não verbal, olha aí, o mosquito sendo totalmente paralisado, né? Pare. E dengue como título, e logo depois o nosso slogan, na minha casa não entra, né? Então, a gente já tem aí a ideia de que o texto ele está proporcionalmente composto para a persuasão. Bem, nesse caso é dizer, faça a sua participação significativa nesse combate contra a dengue. Então, perfeito, tá aí, ó. Logo depois, tem um outro recurso, mais uma imagem para ti. Está em nossas mãos plantar essa ideia. E qual ideia, hein? A ideia do Dia do Meio Ambiente, de mudar as coisas a partir disto, né? Olha só a imagem das mãos, constituído aí um tronco, né? Aí o verde colocado, então o verde, né, na verdade colocar, dizer assim, que o homem e a natureza devem andar de mãos dadas, e daí surgir grandes ideias para a preservação da natureza. Essa publicidade foi colocada dia 5 de julho, que é o Dia Internacional, Mundial do Meio Ambiente, então com esse propósito, né? Verifiquem que a gente tem aí uma publicidade que tenta
é passar a ideia, modificar comportamento, fazer com que você tenha uma nova forma de ver o mundo. E é isso que é importante. O Enem está interessado nisso, viu? Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Olha a persuasão. O texto procura persuadir. E aí a argumentação é importante. Olha os argumentos utilizados. E aí, nesse caso, a junção, né, e o acordo feito entre a mão, né, humana e a mão do tronco de árvore, né, fazendo alusão justamente metafórica, uma alusão metafórica a esse acordo entre a natureza e o homem. Bem, o importante é persuadir. E é isso que é importante mesmo para o texto publicitário. Logo depois, eu tenho as intenções discursivas e isso cola aí, tá? Faz uma memorização disso aí. Olha só. Na divulgação da ideia ou do produto, usa a informação real. Bem, então, nesse caso, eu tenho a linguagem referencial, tá bom? Agora, se dentro eu também vejo que lá está sendo trabalhado a sensibilidade, despertar a comoção, permitir a emotividade do leitor, então eu tenho a função emotiva lá sendo trabalhada também. Mas também lá nesse texto há a ideia de convencer, persuadir, fazer com que ele seja adepto a um pensamento, a uma ideia, então eu tenho a função apelativa. Verifica o seguinte, caro calouro, você, na verdade, tem aí a comprovação que um texto, um gênero textual, não tem apenas uma função da linguagem, né? Ele pode ter mais de uma. E o texto publicitário abarca isso. Mostra para você que a função referencial pode estar aliada, pode estar trabalhando em prol desse convencimento, né, com a função referencial. Assim como é importante a presença da função, né, conativa, a função que tenta persuadir. Por isso mesmo, aí há um entrelaçamento entre as funções para ter um todo, tá bom? A gente tem aí, olha só, um item para finalizar. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, tá? A peça publicitária é, na verdade, uma forma de chamar o texto publicitário, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis, assumir produtos de modo responsável e ecológico. Aí você tem ao lado, né, a propaganda, e aí coloca: garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Olha o joguinho de palavras colocado em insustentável, com esse prefixo de negação, com sustentável. E aí esse jogo permite, então, a constituição da peça publicitária, ou seja, do todo publicitário, do texto publicitário, cujo tema é a sustentabilidade, tá? A gente tem mais informações abaixo, que é o texto propriamente dito, e a gente tem lá até 11 de março, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta sua sacola retornável, né? Bem, e a gente compõe todo o texto, o jogo de imagens também é muito importante. O que você tem que verificar? Que lá no finalzinho desse item, no comando, se tem: o autor procura convencer. E convencer de quê? Dessa sustentabilidade necessária. Mas como ele faz isso? Olha lá. Então, tu tens que verificar que ele utiliza certas palavrinhas: assumir, evitar, abraçar, consumir, tá? E aí, a partir dessa significação delas, do assumir, evitar, consumir, você já vai excluindo certas alternativas. Mas o importante é dizer: uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, será que é isso mesmo? O consumo excessivo de produtos reutilizáveis, evitar isso? Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo? Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis ou consumir projetos de modo responsável e ecológico? E lá a gente tem uma sacola ecológica, hein? O que seria? Letra E, tá? Então, a gente tem aí a ideia do consumo, mas de forma consciente e ecológica, tá? Bem, querido calouro,
Aqui a gente só tenta colocar um pouco do que a gente pode para que você tenha esse êxito, né, em passar nessa universidade que você tanto almeja. O Enem está aí e você precisa se preparar bem. Então continua conosco, faz o teu estudo em casa com afinco, mas continua sempre com a gente porque a gente está aqui para te ajudar, tá bom? E assim a gente vai prosseguindo com a fé e com muita luta, sabendo que você está nessa luta junto com a gente, porque o nosso rumo é a vitória. Até mais!